Olá, estudantes! Aqui é a Ana Clara, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E faz tempo que eu não trago vídeo mostrando o trabalho da faculdade, então eu decidi fazer assim um top 5 trabalhos desse semestre que eu acabei de terminar, meu quinto período. Esse semestre eu tive duas disciplinas que com certeza sim tem um espacinho no meu coração, porque são de duas áreas que eu gosto muito, que é de arte e de produção. A primeira delas, então, é de comunicação visual e produção gráfica, que é uma disciplina que a gente pega antes de direção de arte. Eu não sei se necessariamente tem que pegar antes, mas assim, é uma disciplina que anda ali junto com a direção de arte, mas que a gente viu bastante de coisas relacionadas ao design, desde tipografia até construção da marca, até parte de layouts digitais, depois coisas para produção gráfica mesmo, de impressão, caixa, enfim, a gente viu muita coisa e realmente foi uma disciplina que eu gostei muito. E a outra disciplina foi de criação e produção audiovisual. E assim, como eu já tenho uma certa experiência com audiovisual, pra mim foi bem tranquilo, assim, mas cada trabalho eu consegui explorar algumas coisas e aprender um pouco em cima dos projetos, então, assim, eu gostei muito também dessa disciplina. E chega de enrolação, vamos para os trabalhos. Então, o primeiro foi um projeto que a gente fez para a disciplina de comunicação visual e produção gráfica. Quase todos esses trabalhos, ou todos, são em conjunto, porque na publicidade tem muito disso, de fazer trabalho em grupo. Então, nesses trabalhos, normalmente eu ficava mais com a parte de arte, de produção, de edição. Então, o primeiro trabalho foi um aplicativo que a gente desenvolveu como se fosse para um restaurante, quer dizer, é um restaurante até que existe aqui de Goiânia, mas então a ideia era ser um aplicativo cardápio. E aí aqui a gente mostrou um pouquinho do processo, dos sketches, e foi um projeto que a gente foi fazendo bem aos pouquinhos. Então, cada aula a gente fazia uma parte. Então, eu lembro que na primeira aula foi a parte assim de pesquisa, de dar uma olhada em outros aplicativos, olhar referência. Depois a gente começou a fazer os sketches. Então, é a interface do usuário e a experiência do usuário a partir dessa interface, sabe? Então são coisas que se comunicam ali. Aí aqui tem uma parte explicando assim um pouquinho do aplicativo, de como que seria. Aqui um inventário que a gente fez, que é um fluxozinho de tudo que teria em cada categoria e como que as informações seriam organizadas. Então, quando a gente pensa em construir, no caso, o layout de um aplicativo, a gente às vezes tem vontade de ir logo para o layout, mas é muito importante que você organize as informações que você vai ter ali, para depois você começar a pensar em como organizar visualmente. Então, essa parte era uma organização meio do que teria ali dentro e como que a gente poderia dividir da melhor forma possível. Aí aqui tem os wireframes, que é uma versão bem simples da ideia do layout. É uma construção bem simples, só em tons de cinza mesmo, para indicar como que vai ser organizada a informação ali. Então, é um passo ali depois do sketch que você faz a partir do sketch. E aí a gente fez o wireframe, aqui mostrando como que seria o fluxo. Então a pessoa clica aqui, ela vai para cá e depois vai para cá, entendendo como que funcionaria a dinâmica dentro do aplicativo. E depois a gente foi pro layout. Então depois que a gente tinha finalizado toda essa parte, aí sim a gente foi pro layout finalizado. Eu acho que se eu fosse fazer hoje eu faria algumas coisinhas diferentes, mas assim, eu gostei muito e eu lembro que eu aprendi muito fazendo isso aqui, porque no começo do semestre eu ainda não estava muito ligada com Photoshop e Illustrator, e essa disciplina com certeza me ajudou a me aproximar ainda mais desses softwares, e hoje eu já estou usando bem mais. Mas assim, eu gostei bastante do resultado. O segundo trabalho foi para a disciplina de audiovisual. A gente tinha que bolar uma campanha institucional para alguma marca que a gente podia escolher. Escolhemos All Star, que a gente gosta muito, e aí a gente tinha que fazer um vídeo na vertical, que seria veiculado nas redes sociais, de 15 segundos e um de 30 segundos horizontal para a TV. Então esse aqui foi a versão longa. Aí a gente quis fazer uma pegada um pouquinho mais anos 2000, a gente até pegou uma música lá de Freak Friday, Take Me Away, e a gente bolou a campanha toda em cima dessa música. Então ficou assim o resultado.
Então a gente quis fazer essa edição, assim, com essa sobreposição de imagens nesse cenário ali que a gente gravou, que foi uma pista de skate. Então a gente mistura algumas cenas de skate com a câmera passando ali pelas pessoas, pra mostrar o All-Star também em diferentes contextos ali dentro. Cada pessoa tá fazendo uma coisa diferente. Uma curiosidade, eu editei ele todo no InShot. A gente gravou numa câmerazinha menor que o meu amigo me emprestou. E a gente foi gravando e tal, depois eu passei pro celular e editei tudo no InShot do celular. Então foi bem legal, assim. E aí, rede social foi mais ou menos a mesma coisa, só que a gente pegou algumas cenas diferentes e mudou um pouquinho a ordem das coisas e encurtou também, porque tinha que ser num tempo menor. E aí, nesse dia, como a gente tava ali na praça e tal, a gente acabou tirando meio que de forma espontânea fotos, assim, porque a gente levou uma câmera e tinha os celulares lá e a gente acabou tirando foto, assim, um do outro. E eu vi um potencial naquelas fotos ali que a gente tinha tirado, então eu selecionei algumas e aí eu fiz um materialzinho gráfico, como se fosse peças, né? E aí eu achei bem legal também, peguei a mesma fonte que a gente tinha usado no clipe, fiz essas imagens no formato A4 e aí eu fiz também toda a edição, tratamento da imagem, coloquei efeito e tal. E eu amei, assim, talvez eu tenha gostado até mais das imagens do que do vídeo em si, mas enfim, gostei muito desse trabalho. Terceiro trabalho também foi para audiovisual, e nesse caso a gente tinha que fazer uma campanha em linguagem de videoclipe, mas para veicular em stories, e aí a gente tinha até 40 segundos, até 3 stories para fazer essa campanha, e foi todo gravado no iPhone e editado no iPhone, até porque era uma campanha da Apple, e era para ter a ideia ali do Shot on iPhone, que foi uma campanha grande que a Apple fez aí por um tempo, e eu acho que ainda faz, mas então vamos lá. Gente, infelizmente o YouTube acabou cortando essa parte por direitos autorais, então eu tive que zerar totalmente o áudio, mas eu vou deixar um link tanto nos comentários fixados quanto na descrição, que eu fiz um Reels lá pro Instagram mostrando todo esse vídeo com a música. E eu amei esse trabalho, foi inclusive uma virada de chave pra mim, porque até então eu não usava direito o recurso de velocidade do InShot, e aí aqui eu descobri que, quer dizer, eu já usava, mas assim, eu conseguia explorar mais ainda, né? Então a gente usou bastante recurso de velocidade, de ir e voltar, então, nossa, foi super legal. E assim, foi um trabalho que eu curti muito fazer, e aqui tem o behind the scenes pra vocês. E aí a gente fez com essas luzes RGB que eu tinha acabado de comprar, eu acho que eu comprei no Mercado Livre também, mas é da Elgin, se eu não me engano. E aí eu coloquei no abajur mesmo, a gente colocou 3 ali, ficou brincando com as cores e com as luzes e com a TV também da casa da nossa amiga. E aí, nossa, eu amei o resultado, eu acho que foi um dos meus favoritos. Quarto trabalho também de audiovisual, e nesse caso era um piloto, um primeiro episódio de uma websérie que podia ter ali de 5 a 10 minutos, e aí a gente fez uma proposta que chamava Quarto 106, e aí o nome do episódio era Sala de Espera. Esse aqui eu não vou mostrar inteiro pra vocês, porque ele é longo, assim, são 5 minutos, então não dá pra colocar no vídeo, mas uma coisa que eu amei, assim, foram 2 coisas principais desse vídeo. O roteiro eu acho que a gente podia ter trabalhado um pouquinho melhor, mas a gente não teve tanto tempo, então assim, pro tempo que a gente teve, tudo bem, eu acho que foi legal. Mas 2 coisas que eu fiquei bem orgulhosa foi a fotografia e a trilha sonora. A parte de filmagem e edição, eu fiquei mais responsável, mas assim, a gente acabava se ajudando muito ali, então quando eu aparecia, outra pessoa filmava, a gente ia revezando um pouco, eu editei. E aí uma das participantes do grupo também, a Ana Carolina, ela fez a trilha sonora, então ela trabalha com música, e ela fez a trilha sonora pro episódio e ficou assim, juro, perfeito, deu outra vibe pro trabalho, mas assim, eu achei que ficou um trabalho muito bom. Trilha sonora mais assim de mistério, uma coisa. E aí toda a estética segue meio que nisso. Então eu gostei bastante dos takes que a gente foi fazendo. E eu não vou mostrar tudo assim, né, mas
incrível. Tinha um pouco de fala, tinha um pouco desse suspense, assim, desse mistério. E é uma pena que eu não vou conseguir mostrar tudo pra vocês, mas assim, foi um trabalho que eu achei bem interessante. Eu aqui... Quinto trabalho foi para comunicação visual e produção gráfica, e a gente tinha que desenvolver uma logo e uma identidade visual, um manual de marca para como se fosse uma nova empresa que ia surgir ali em Goiânia, e a professora fez todo o contexto, a gente fez o briefing, a gente fez toda a análise, pesquisa, análise de concorrente, assim, novamente todas as etapas aos pouquinhos, e no final a gente chegou nesse resultado. Foram algumas aulas aí só voltadas para esse projeto, então essa disciplina teve bastante disso, de trabalhos mais longos que incluem várias coisas. Eu fiquei bem orgulhosa da identidade, e foi também um trabalho que eu não tive tanto tempo, que se eu tivesse um pouquinho mais de tempo eu acho que eu teria feito algo um pouco melhor, mas assim, considerando todo o contexto, eu acho que eu fiz um bom trabalho, assim, sabe? Então era uma ideia de ser um ateliê tropical, então trazer bastante dessa ideia mais da natureza no contexto do urbano, então de ser um refúgio realmente ali para as pessoas que compram, porque ela também tá no meio urbano, então é uma mistura, assim, dessas duas coisas que eu achei muito interessante. Aí aqui eu falei um pouquinho da construção da logo, dos elementos, e a gente foi fazendo passo a passo. Aqui tem os sketches, até chegar na logo final. A gente fez algumas variações, paleta de cor, e aí aqui são aplicações vetadas, que não é interessante o contraste entre essas duas cores. A escolha da tipografia, depois o pattern, que é um padrão que eu criei a partir da logo. Então aqui, ó, eu peguei a própria logo e fui construindo esse padrão, que ficou muito interessante porque dá para ser aplicado em muitos lugares diferentes. Então aqui um mockupzinho de um cartão de visita, papel timbrado, sinalização, que era uma das exigências lá do manual que a professora queria. Aí fiz o totem, letreiro e as placas dos sanitários. E eu gostei muito do sanitário porque eu também usei a própria logo para fazer as indicações ali de sanitário. Bom, pessoal, o vídeo fica por aqui, espero que vocês tenham gostado. Eu curti bastante todos esses trabalhos que eu mostrei pra vocês, tanto até que é o meu top 5zinho desse semestre. Foi um semestre que foi difícil porque eu trabalhei muito, então eu não consegui me dedicar tanto assim, tanto tempo aos trabalhos, mas mesmo assim eu gostei muito de todos os resultados e de maneira geral, assim, eu aprendi muito, principalmente nos trabalhos. Então, é aquele negócio, às vezes a gente fica estudando na teoria e tal, mas quando você pega de fato pra prática, é quando você realmente internaliza tudo aquilo e experimenta coisas novas. Então, com certeza, foi um semestre que eu aproveitei bastante nesse sentido. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Beijos!